Beleza. Primeira reunião do Conselho Superior da Academia de Ciências e Letras de Ouro Branco, primeira reunião de 2021. Com vocês, o acadêmico Willer, para fazer um tributo a Monteiro Lobato. Isso. Bom, eu escolhi Monteiro Lobato para ser meu patrono na cadeira 20. E eu vou tentar não colar, mas é muita coisa. Eu vou tentar seguir os slides. Me dá o direito de apresentação, ó, Marquinho, que eu vou mostrar os meus slides aqui. Tentar seguir ao máximo. Pronto, Willer. Estão vendo aí? Sim, Willer, pode continuar. Bom, uma linha do tempo bem resumida da história do Monteiro Lobato. Ele nasceu em 1882, no dia 18 de abril, filho de José Bento Marcondes Lobato e Dona Olímpia Augusta Monteiro Lobato. E apaixonou-se pela literatura desde pequeno, porque o avô dele, o Visconde de Tremembé, tinha uma enorme biblioteca em casa. E com os 7 anos dele, ele já ficava na biblioteca e foi quando ele entrou para o colégio também. Pouco depois dele se formar no colégio, ele perdeu os pais e ele queria seguir a carreira de Belas Artes. Ele queria ir para a Faculdade de Belas Artes no Rio de Janeiro, mas o avô dele, o avô materno, o Visconde de Tremembé, queria que ele herdasse a fazenda e forçou o menino a fazer direito. Ele foi para São Paulo, para a faculdade do Largo de São Francisco, fez a faculdade, mas lá ele se dedicou mais ainda às atividades extracurriculares, publicando em jornais, ajudou na fundação de jornal, e todos os eventos culturais que tinha, ele tentava participar de todos. Ele voltou, depois de formado, ele voltou para o interior, para Taubaté, que foi onde ele nasceu. Trabalhou na promotoria de lá. Um pouco mais tarde, ele foi para a promotoria de Areias. Nesse meio tempo, ele conheceu Maria Pureza da Natividade de Souza e Castro, com quem ele se casou em 1908. E ele gostava muito de São Paulo, e ele não gostava nada do interior. E resolveu dedicar um pouco do seu tempo a publicar para jornais de São Paulo e do Rio. Só que o que ele ganhava com essas publicações não era suficiente para o sustento da família, então ele quase desistiu da literatura e do jornalismo. Mas a situação mudou em 1911, com o avô dele materno que morreu, e ele herdou a fazenda. Tentou modernizar a fazenda para ela produzir mais, mas teve vários problemas, e sobre esses problemas ele até escreveu, em 1914, um artigo chamado Uma Velha Praga. Eu acabei não citando ele aqui, falha minha, na linha do tempo, e era uma crítica. Eu vou até seguir por aqui, vou dar só uma resumidinha aqui na linha do tempo, que em 1918 ele comprou a Revista do Brasil e publicou a obra Urupês. E em 1920, aqui é tida, segundo o Caderno Martori, a obra A Menina do Nariz Arrebitado, que é o primeiro registro de uma obra literária infantil brasileira. Em 1930, ele lutou pelo petróleo, era um nacionalista, queria a exploração do petróleo no Brasil. Em 1941, ele criticou
a política do governo em relação a esse petróleo e morreu em 1948. Mas vamos às partes mais interessantes. Dessa herança que ele recebeu do avô dele, Monteiro Lobato tentou modernizar a fazenda, tentou fazê-la prosperar, mas ele tinha vários problemas e viu esses problemas focados no caboclo, que é aquele homem pobre da zona rural, com pouca infraestrutura, praticante de uma agricultura de subsistência e sem acesso à educação. A crítica que ele fez a esse caboclo, ele escreveu um texto, Uma Velha Praga, que foi publicado em 1914 no estado de São Paulo, Estadão. E esse texto e o que foi escrito e publicado um mês depois, que foi em dezembro esse último artigo, o Urupês, eles foram a base para o que se tornou um dos mais famosos personagens do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. A crítica que ele mais fazia a esse caboclo, o morador caipira da roça, as queimadas que eles faziam para preparar a terra para a plantação. O que a região muito seca, não tão seca por causa da região, como a região serrana, bastantes ventos, então aquela queimada o fogo espalhava para outras terras e atrapalhava tudo. Mas Lobato, a crítica dele era ao Jeca Tatu, ao homem do campo, ao caboclo, mas ele não dizia ele não acusava ele de ser assim. Ele estava assim, por causa do governo, do descaso do Estado, das autoridades públicas, e não porque o homem do campo era assim porque ele queria ser. Em outra parte da literatura dele, que já quando ele era jovem ainda, aos 21 anos, 14 anos antes ele começar a fazer a escrita infantil dele, ele já tinha algumas perturbações em relação à linguagem científica. E ele tinha um desejo de torná-la mais atraente. Ele deixou isso claro no Jean Zenouillet, Pessoas Entediantes, em tradução livre do francês, que foi um texto com que ele ganhou um concurso literário em 1907. E nas obras dele, ele aborda conteúdos científicos, da biologia, da física, da química, da geologia, além de discutir a própria prática científica. No próprio conto com que ele ganhou esse concurso literário, ele faz a seguinte citação: a inteligência só entra a funcionar com prazer, eficientemente, quando a imaginação lhe serve de guia, a arte abrindo caminho à ciência. Quando compreenderão os professores que o segredo de tudo está aqui? Ele acreditava que a arte devia casar com a ciência. A literatura deveria abrir caminho para a ciência. Tanto que, segundo Zanetti, Monteiro Lobato era considerado um escritor brasileiro com veia científica, porque ele tentava usar o conhecimento científico dele para chamar a atenção dos leitores, utilizando a literatura, tentava aproximar os dois elos. E tanto que é citado por Kamenetskij que
as obras dele tiveram uma evolução da visão científica. Tem o Saber Inútil, em que ele vê aquele conhecimento, aquela ciência transmitida de um modo maçante, em que as pessoas são entediantes, os professores são entediantes, que eu vou dar uma coladinha aqui. É um saber inútil, um saber associado ao velho, ao embolorado, ao saber bacharelesco de linguagem difícil e complicada, e na maioria das vezes representa o entrave ao desenrolar das histórias. Os sábios, os homens que representam a ciência, são caracterizados como entediantes e contemplativos. Logo após essa fase da literatura dele, vem o saber útil, em que a ciência tem o papel principal no desenrolar das histórias, tanto que a gente vê nas obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como as crianças do sítio utilizam a ciência para evoluir naquilo que eles estão tramando, as peripécias deles, as peripécias das crianças. E os homens da ciência, nessa fase, são normalmente descritos como condutores da humanidade. Na terceira fase, é o saber malversado da obra dele, a crítica que ele faz é a utilização da ciência para fazer o mal. Ele discute a estupidez humana, a utilização das guerras e das consequências delas para a humanidade. E começam a fazer partes dos próprios diálogos dos personagens do próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo. O próprio Visconde de Sabugosa, nessas fases, é o homem da ciência. Ele tenta lutar para que a ciência seja atendida corretamente e, como eu posso falar, e de um modo usado para o bem, e não para o mal. Entre outras coisas, Monteiro Lobato era um nacionalista. Ele criticou a Semana da Arte Moderna de 1922 por seu estrangeirismo, por pegar todos aqueles movimentos artísticos de fora e trazer para apresentar aqui no Brasil. Ele criticou veementemente isso, não coloquei as citações, mas ele criticou em vários jornais. Nos anos 30, após 4 anos vivendo nos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil. O Brasil já estava sob o governo de Getúlio Vargas e buscou apoio de empresários nacionais para desenvolver siderurgia e exploração do petróleo no país, chegando a dizer que o nosso problema não era político nem racial, mas puro e simplesmente econômico. Em 1941, ele chegou a ser preso por criticar a política do governo em relação à exploração do petróleo. Engajou-se no final do Estado Novo na redemocratização do Brasil, e criticou o sistema capitalista e acabou defendendo o socialismo. Uma outra parte, que é bastante controversa e a partir de 2010 teve uma relevância bem alta, a ponto de chegar até o STF, ao Supremo Tribunal Federal, foi a presença de racismo e eugenia nas obras dele. Uma parte do contexto, ele nasceu 6 anos, o contexto de vida dele, né? Ele nasceu 6 anos antes da abolição da escravatura,
no mundo rural, onde a escravidão ainda era muito forte. A Primeira República, que foi o período durante o qual ele cresceu, teve lugar num período muito próximo do sistema escravista, sem muitas alterações na sociedade. Ele era branco, de classe social alta, e cresceu vivenciando relações sociais muito próximas da escravidão. E acaba, segundo citei Lima aí, a antropóloga e escritora Heloísa Pires Lima, ela cita no podcast junto ao Orenstein que acabou essas relações sociais, esse contexto em que ele nasceu, em que ele cresceu, fizeram a obra dele tomar a dimensão desses aspectos culturais, dos aspectos culturais sobre os quais ele cresceu. Em 2018, no mesmo ano em que ele publicou o livro Urupês, ele publicou também o livro de artigos O Problema Vital, que foi custeado pela Sociedade Eugênica de São Paulo, da qual ele foi membro. Mas tem um porém, ele não foi um ativista histérico, não foi um fanático da eugenia, apenas um simpatizante. Não escreveu artigos para defender explicitamente a eugenia, não colaborou com o Boletim da Eugenia, que era o porta-voz do movimento que circulou de 29 a 32, nem sequer é mencionado lá. Isso quem disse foi Korytovsky, na Revista Brasileira, que é editada e publicada pela Academia Brasileira de Letras. Essa questão do racismo e da eugenia, como eu havia citado antes, que tomou dimensões a partir de 2010, em 2010, o Conselho Nacional de Educação decidiu que o livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933, que na época, agora em 2010, até antes disso, era de leitura obrigatória na rede de ensino pública, não fosse mais distribuído para as escolas por ter conteúdo racista. O caso chegou a ser discutido, como eu já falei, no Supremo Tribunal Federal, com as discussões retomadas agora em 2020. Depois disso, antes de 2020 ainda, o Ministério da Educação deu um parecer técnico para que, em vez de sair do currículo escolar, as próximas edições do livro fossem impressas com uma nota que orientasse o professor a contextualizar a obra, explicando sobre o racismo no Brasil. Os parâmetros curriculares nacionais, ciências naturais, já alertavam, antes disso, em 1998, para o fato de textos antigos deverem ser contextualizados pelos professores. Afinal, questões que hoje são percebidas e combatidas pela maioria das pessoas, na época não eram. É como chegar para Platão, não deixar Platão ser ensinado em filosofia, porque Platão era misógino e achava que as mulheres eram muito inferiores aos homens. Então, é uma questão de contexto. E isso não se aplica, assim como eu citei Platão, isso não se aplica somente a Lobato. Se aplica também a outros textos antigos, de várias épocas, sobre vários textos, sobre vários contextos históricos. Vamos supor o seguinte, o Brasil, em 1930, que conseguiu os votos das mulheres. Até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás também, a mulher só podia assinar alguma coisa se o marido estivesse do lado. Então, são vários contextos, não só o racismo. O racismo e a eugenia são alguns dos problemas. São vários problemas que nós temos na sociedade. Algumas curiosidades. Monteiro Lobato é considerado por muitos especialistas da literatura o pai da literatura infantil no Brasil. O dia de nascimento dele é hoje tido como o dia do livro infantil. Com o livro Urupês, que foi publicado em 1918, que foi publicado até mesmo pela editora
pela editora da Revista do Brasil, que ele havia comprado em 1917, usando o dinheiro da fazenda do avô dele, da família, que ele tinha vendido. E com essa publicação, ele foi dos primeiros a investir no mercado imobiliário, no mercado editorial brasileiro, porque a maior parte das impressões era feita na Europa e tinha toda uma burocracia, e ele era um nacionalista também, né? E a partir dessa editora que ele criou, que ele utilizou para publicar o livro dele, ele publicou ainda outros livros de estreantes, chegou a criar ainda a editora Monteiro Lobato, que logo se tornou a Companhia Editora Brasileira, que existe até hoje e é utilizada e faz parte é uma das instituições de impressão de livros para a educação no Brasil. Uma outra coisa, no livro Urupês, o Lobato inovou ao transmitir os coloquialismos e neologismos do modo de falar da zona rural, o que para a época foi considerado uma coisa bastante ousada, porque era considerado algo inferior e sem valor literário. E, além disso, ele começou a tratar os livros como produtos de consumo, propondo mudanças na produção gráfica, sugerindo que eles tivessem capas coloridas e ilustrações de artistas famosos, além de promover grandes campanhas publicitárias para esses livros. Para ele, algo muito interessante, um dos maiores motivos para a falta de leitores no Brasil era o fato de os livros serem pouco atraentes. Uma outra curiosidade é que as obras de Monteiro Lobato caíram em domínio público a partir de 2019. Então, qualquer um pode ter acesso a elas, mesmo sem abrir mão. Como eu posso falar? Tentei falar bonito, não deu. As obras do Monteiro Lobato caíram em domínio público, então qualquer um pode ter acesso a elas, pode publicar, desde que cite ele, claro. Uma das principais obras dele, eu vou citar algumas: o Urupês, 1918, o Saci, em 1921, e Narizinho Arrebitado, a menina do Narizinho Arrebitado, que é tida como a primeira obra infantil brasileira. E tem algumas obras que ele publicou enquanto estava nos Estados Unidos, não conseguia parar de escrever, nem aqui, nem lá. E se alguém tiver alguma dúvida, eu fiquei meio agarrado, é muita coisa, tanta coisa que a gente fica querendo falar, acaba agarrando. Mas depois vai ter o artigo, se alguém quiser saber mais alguma coisa também. Às vezes, fazendo as perguntas para mim, vai ser mais fácil eu falar do que eu falando só por falar. Mas foi um prazer apresentar o Monteiro Lobato, mostrar que não é só composta de racismo e eugenia, como acaba ficando proliferado quando falam que uma obra tem, todos sugerem que todas tenham. Então, é assim. Acaba que todos temos preconceitos. É isso. Foi um prazer, caro confrade Willer, te ouvir nessa dissertação. Eu acho que você foi muito feliz ao colocar o ser e o estar, porque é um artista, Monteiro Lobato,
que, ao se falar, ao se pensar nele, é preciso se colocar onde ele estava no tempo e no lugar e quem ele é realmente. Tá? Então, o ser estar, logo no início da sua dissertação, foi assim, muito bem colocado. A questão de ciência e arte, e é muito interessante porque a questão da inteligência e imaginação, a gente vai ver isso nos renascentistas, né? Eles vão separar a ciência da arte e nunca artistas estiveram tão próximo da ciência como naquele momento. E aí você fala do academicismo que ele criticou, mas ele fazia parte porque é o momento histórico do Brasil, né? Ele vai criticar o academicismo e, ao mesmo tempo, vai se assustar e causar polêmica com o modernismo. O fato de não conseguir, ele que tem essa coisa da raiz, né? Não conseguir entender aquelas pessoas que foram lá fora beber na cultura e trouxeram aquilo e estavam misturando aquele novo com a cultura brasileira. Eu acho que isso também ficou muito bem colocado no seu tributo. E, lógico, a forma de abordar, séria, sensata e ponderada, de abordar o racismo e a eugenia em Monteiro Lobato, é muito, muito interessante, porque, voltando no ser e estar, é preciso contextualizar. Sabe? É um homem da elite com os olhos no seu povo. Ele não deixou de ser, ele não abandonou as raízes dele, mas ele buscou a raiz do seu povo. E isso é muito bonito, mesmo que hajam deslizes. E aí, citar Platão foi o suprassumo dessa visão, né? Muito obrigado. Foi assim, Eu que agradeço. foi significante estar aqui te ouvindo. E peço perdão pela agarração, algumas voltas, alguns círculos. Eu acho que você foi muito corajoso. Muito Eu obrigado. apenas li. Eu dei o meu e li, porque é difícil. E a gente acaba, porque são, né, grandes homens, e aí grandes mulheres. E aí a gente realmente, a gente está envolvido. Até vocês chegarem, cada membro escolhia o seu patrono. Hoje todas as cadeiras já estão nomeadas, então elas já têm patronos. Então, o tributo que vocês estão fazendo é a sua própria escolha. E eu acho que você foi muito feliz. Estamos muito honrados, tanto na diretoria administrativa, quanto no Conselho Superior, de ter a sua presença conosco. E eu acredito que os confrades querem falar, os visitantes querem falar, eu vou tirar meu áudio e deixar à vontade. Pois não. Fico à disposição. Willer, eu acho que você... Oi, Willer. Oi? Pois Tudo não. bem? Beleza. Eu falei, nossa, Willer, você se expressou muito bem durante esse tempo todo, você não parou, você foi sempre coerente em tudo que você iria falar, você descreveu bem seu personagem, seu patrono, de uma forma clara e objetiva, sendo assim, explicando claramente o seu objetivo que você teria que passar, não deixando nada para trás. Eu acho que foi simples e foi muito objetivo. Obrigado, Né? Bruninho. Por isso que eu estou falando assim, simples de... Não, foi muito bonito e foi muito assim, foi gostoso de ouvir você falar, sabe? Obrigado, obrigado.
Aí eu sou pé, eu falo muito, mas na leitura eu sou meia fraca, sabe? Mas foi muito bonito, eu gostei muito. E assim, e a gente vai formar, se Deus quiser, a gente vai formar uma academia muito bonita aqui em Ouro Branco, Vamos sim, com certeza. para frente, né? Colocar para frente, porque às vezes a gente pensa assim, eu não sou capaz, mas se a gente aprofunda, a gente vai mergulhando num oceano diferente, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, parabéns para você, Obrigado. parabéns para todo mundo, principalmente também para o Marquinhos, que é uma pessoa muito, assim, muito capaz também, dá muita chance para a gente, mostra o caminho. Às vezes eu não sei uma coisa, eu pergunto para ele e vamos seguindo, né? Obrigada. Muito bom. Obrigado, Vani. Obrigadão. A Valesca parecia que queria falar alguma coisa. Ela caiu aí. Vamos ver se ela volta. Seu Mara, se você quiser abrir seu áudio, fique à vontade, querido. Valesca, pode fazer uso da palavra, fique à vontade. Oi, desculpa, pessoal, meu celular descarregou. Parabéns pela sua explanação. Obrigado. Você falou de um escritor fantástico, eu adoro o Monteiro Lobato. Fantástico. Sempre li vários livros, né? Não todos, mas muitos livros dele, né, da autoria do autor. E só tenho que parabenizá-lo, viu? E agradeço pelos momentos, né, pela aprendizagem, viu? Obrigado. Desculpa pela agarração. É muita coisa. A vida do cara é muito densa. Aí a gente fica tentando puxar, tentando encaixar as coisinhas para ver se casa bonito. Mas são muitas coisas. O cara teve uma vida bastante... Excelente. corrida. Eu tive uns problemas aqui com áudio, mas deu tudo bem, tudo certo. Tranquilo. Graças a Deus. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Obrigadão. Obrigado pelo apoio. Eu acho que a Selmara abriu o áudio aí. Willer. Pois não, Selmara? Diga. Ei, meu bem. Olá. Um prazer enorme lhe conhecer. Também. Igualmente. E me senti muito homenageada. Você me fez lembrar minha infância. Ah, é? Eu li Monteiro Lobato inteiro. Caramba, eu tô tentando ler inteiro ainda. Eu li mais os livros para adulto, eu quero ler os livros para criança. Sim, eu fiz todo o trajeto. Que legal. Te invejo por isso. Não, é sensacional, você sabe? Muito bom. Porque ele cabe a vida inteira, né? Sim. Ele cabe a vida inteira. Você falou a parte literária dele de maneira espetacular. Ele também tem um lado político muito interessante, muito né? Voltado para a criação da Petrobras. Sim. Né? Era um grande brasileiro, um homem admirável. Sim. Né? E um prazer enorme lhe conhecer. Prazerzão também. Muito prazer. Eu vi uma imagem sua com um livro chamado Museus. O Museu. É o livro de poemas da adolescência. Isso. Que interessante. E interessante o título. O Museu. E queria conhecer. Você editorou o livro? Se eu editei ele? Isso. Eu editei ele, publiquei na Amazon. Eu utilizei a plataforma da Amazon. Sim. Em português e em inglês.
Olha que ótimo. Eu E é tentei. possível conseguir? Eu tenho o link aqui. Eu até tenho ele. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Porque ele. Deixa eu ver como é que ele tá. O museu. O museu. Deixa eu ver como é que tá aqui na Amazon. O museu. Achei. Tem ele. Ah, Passar o link. Mas também eu fui a BH esses dias, eu peguei umas cópias minhas que estavam lá. Que eu sim. morei um tempo lá. Com a pandemia eu voltei para Ouro Branco, estou trabalhando de casa, então estavam lá as cópias. Vou mandar aqui no chat. Vou mandar o link aqui no Sim. chat. Agora me fala, qual a sua área de formação? Eu sou engenheiro mecatrônico. Tenho uma Coitado! bacharelado Escreve em poesia. tecnologia. Estou fazendo uma especialização em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Meu Deus do Trabalho céu. com desenvolvimento de software. Ah, sim. Mas E escrevo você desde os fala, 20 anos de idade. menino. Mas escrevo, Eu acho. é necessidade fisiológica. Desde os 11 anos eu escrevo. Eu acho isso tão interessante, Muito bom. porque É essa normalmente interdisciplinaridade, né? engenheiro não fala, calcula. Corrigi muito professor engenheiro meu na gramática, na ortografia. Ah, Escrevi uma crase errada no quadro. Eu falava, professor, tá errado. Aí ele vinha, engenheiro não tem que saber escrever, não. Ah, é? Sério mesmo? Já recebi essa, não precisa saber escrever, não. Já escutei dessa. Imagina o artigo científico é interessante. do cara. Mas eu Sim. escrevo poesia até hoje. Eu tenho um outro livro para publicar, só que eu estou deixando mais para frente. São as poesias da adolescência eram mais românticas, da época de sofrência. Depois eu fui Sim, crescendo, eu tive passa. as minhas fases, igual todo mundo escreve. Aí eu comecei a pensar mais na vida, e o nome dele é Brevidade, é muito sobre a vida. Escrevo muito sobre a natureza, sobre o universo, tudo ligado à natureza. Natureza das coisas mesmo, ligado bastante à ciência. E escrevo fantasia épica também. Tem um livro meu que eu imprimi pela Amazon, mas ainda não publiquei. É uma fantasia épica ambientada no mundo medieval. As Crônicas do Tirano, livro 1, O Refúgio dos Lobos. E eu escrevo de tudo, deu vontade, eu escrevo, começo a escrever um pouquinho, tem alguns livros meiados que eu tenho que continuar escrevendo ainda, mas por enquanto não me sinto preparado para terminá-los ainda. Então eu vou acumulando experiências, um dia eles saem do jeito que eles quiserem. Entendi. Adorei lhe conhecer. Muito obrigado. Interessante a sua fala. Interessante obrigado. lembrar, né? Ele tem algumas publicações de dicionários da língua portuguesa. Mesmo, isso eu não sabia, não. Dele mesmo? Isso. Olha, e publicados pela própria editora dele. Isso povoou minha infância. Não é do seu tempo, não. Mas eu acho. Ali atrás do Marquinhos deve até ter naqueles livros. Ali, ó.
na biblioteca pública. Nos alfarrábios. Olha só. Mas muito prazer, Muito muito prazer. sucesso para você. Muito obrigado. Né, que você tenha chance de publicar. E eu quero muito ler os seus museus. Ok, vamos arrumar um jeito. Você mora em Ouro Branco? Não, Lafayette. Ah, um dia eu arrumo um jeito de levar um livro para você. Tem ele na Então biblioteca. vai ser uma festa. Como? Vai ser uma festa. Ok, beleza. A gente arruma assim, eu tenho ele aqui. Tem ele. Só que esse aqui. Onde está o livro, William? Esse aqui está dedicado à minha mãe. Então eu não posso. Mas ele. Quem é a sua mãe? Minha mãe é Ruth Correia de Souza. É aqui de Ouro Branco. Aqui de Ouro Branco desde 1980 e alguma coisa. Ela veio do leste de Minas. Ela está ali na cozinha. Eu tenho amigos. Está no melhor lugar da casa, não é, Willer? Ela tinha uma lanchonete, não sei se você morou aqui há algum tempo? Aqui. Não. Eu conheço por trabalho, coisas do gênero, mas morar não. Entendi. Eu fiz estágio junto de Ouro Branco. Ah, sim. Era muito mais ágil fazer um estágio aí do que necessariamente aqui. Então, a gente ia muito rapidamente, justamente pela agilidade. E a gente sempre se perdia, claro, porque foi há muitos anos atrás, então tinha um rotor que era muito confuso, então a gente sempre se perdia. Mas aí a gente arrumou um batedor, porque todo mundo era de fora da cidade e não conseguia se localizar. Aí falava assim, não, segue aquele carro. E aí uma turma para fazer estágio juntos. Muito interessante. E era muito divertido. Você não tem noção. Imagino. Ô, William. Era bastante peculiar. Fica bem, fica com Deus, dá um beijinho na sua mãe. Obrigado. Muito obrigado. Mando sim. Sucesso para você, meu bem. Obrigado pelo apoio. Muito obrigado. William, você falou que trouxe alguns exemplares de Belo Horizonte. Eu tenho amigos que gostam de papel. Eles gostam de madeira. Acho que eu tô com 2 aqui. Com a pandemia, o dólar aumentou o preço, então eu parei de pedir, porque eles são impressos nos Estados Unidos e mandados para cá. Então, eu fui parando de pedir. Pelo link, ela consegue adquirir o livro. Consegue sim. Está resolvido. Gente, para quem não sabe, é a Selmara Zebral, é professora de História e Sociologia, ela é minha convidada da noite, tá? É uma amiga muito cara, muito presente na minha vida. E com isso, eu vou deixar, eu já me despeço de você, William, aguardando o próximo encontro. Lembrando que vai ter uma reunião da diretoria administrativa inicialmente, e no segundo momento o Vilela vai fazer o tributo a Ariano Suassuna, tá? Então, já na próxima reunião, que é dia 5 de julho, ela já está marcada, todos estão convidados. Mais uma vez, lembrando, é uma reunião que ela é aberta, a gente, mesmo a primeira parte que seria feita fechada, está fazendo aberta, porque é uma reunião de tributo, então as pessoas podem ser convidadas, pessoas que tenham interesse no assunto, podem ser convidadas para estar. Eu divulguei dentro do meu grupo, né, os convites, fiz os convites. Eu quero agradecer a presença da Selmara, que veio, Valesca, Flávio, um abraço. Você, muito obrigado, Willer. Assim, obrigado. Foi maravilhoso passar essa noite com vocês aqui.
Obrigado, obrigado. Obrigado por sugerir a apresentação do Monteiro Lobato. Foi bom, muito bom apresentar. Você cumpriu essa etapa. O trabalho fica aberto, você tem toda a sua existência para ir mexendo nele. Claro. É o trabalho de Monteiro Lobato que vai ficar nos anais da academia, e as pessoas que vierem ocupar a cadeira 20 vão inicialmente ler, né, sobre Monteiro Lobato, depois sobre você. Eu espero que isso demore muito. Tomara. Eu não quero entrar no seu mausoléu, não. Não, pode esperar. Eu quero que todo mundo espere ao máximo. E não é o meu mausoléu, não. O mausoléu da academia. Não me ponha no mausoléu ainda não. Um abraço, querido. Um abraço, gente. À vontade. Eu vou parar a gravação. Tchau, Marcos. E o seguinte... Como é que eu faço? Conseguiu?